pela palavra, para vivermos, para fazermos o nome de Deus conhecido através da nossa vida por onde quer que nós passemos. E aí está o povo de Deus na época aqui de Obadias, porque é importante a gente trazer isso de volta do domingo passado. O povo de Deus totalmente destruído por um império chamado babilônico. Há 586 a.C., Jerusalém estava sendo devastada por esse império, e a nação de Edom, além de estar colaborando com essa grande destruição, estava zombando e rindo, e com muita arrogância nas suas cidades. Uma das cidades que é citada aqui no capítulo 1, inclusive, é Selá, que se torna depois a cidade histórica de Petra, como muitos podem conhecer e procurar na internet, com suas grandes pedras, montanhas, e de tão alta que era, achava que nenhum inimigo, que nenhum poder conseguiria chegar até lá e destruir essa nação que é conhecida como os Edomitas. Os Edomitas são fruto de um conflito familiar lá com Isaac e Rebeca. Tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó, porém aborreceu a Esaú. Só que isso na prática lá daquela família se deu através de um conflito entre irmãos, que fica marcado na Bíblia como 2 povos que são inimigos. Na verdade, os edomitas odeiam o tempo inteiro os israelitas e vão fazer de tudo para impedir que o povo de Deus se desenvolva na terra e que a promessa de Deus aconteça. O que isso quer dizer é que no Antigo Testamento os edomitas vão fazer de tudo para que essa nação morra, para que essa nação fique desamparada, para que essa nação não existe mais. E no Novo Testamento os edomitas também vão fazer de tudo para matar o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e também para matar a sua igreja. Eu fiz na semana passada uma linha histórica, e é importante a gente lembrar isso, de que esse conflito dentro da casa de dentro da casa de Isaac e Rebeca, com Jacó e Esaú, vai se desenvolver na história bíblica até chegar a Herodes. Herodes era Idumeu, que eram justamente assim a família, ou aquilo que tinha sobrado dos edomitas, mais ou menos aí no finalzinho, no ano que Jesus nasceu, aí no ano 0, aquele início do 1º século ali, era o que tinha sobrado. E no finalzinho do século 1 antes de Cristo, essa família dos idumeus é proclamada como governante, como rei da região da Judéia. Os idumeus odiavam aos judeus, odiavam mesmo. O Antigo Testamento mostra isso, porque eles eram Edom, essa nação que Obadias fala. Mas lá na frente algumas coisas acontecem também. Por exemplo, um Macabeu lá no ano 100 e alguma coisa antes de Cristo, ele circuncida a todos os edomitas e faz eles se tornarem obrigatoriamente judeus. Os edomitas odeiam os judeus, como os ímpios odeiam aqueles que são o povo de Deus hoje ainda. E Jesus foi muito claro quanto a isso, dizendo que se me odiaram, lá no Evangelho de João, ele fala aos discípulos: se me odiaram, vão odiar a vocês muito mais, mas muito mais. O que acontece é que os edomitas, em Obadias, estavam rindo porque Babilônia destruiu totalmente Jerusalém e Judá foi levada cativo. Mas não durou 5 anos para que Babilônia também invadisse Edom e tornasse ela também cativa do seu grande império. Não durou muitos anos até que os árabes viessem, não os islâmicos e muçulmanos, porque não existia ainda isso, essa religião, mas os árabes viessem do Oriente e destruíssem e tomassem também essa região de Edom, para que os gregos pudessem também subjugá-la. Até que de repente Roma faz um acordo ali com os idumeus para ter poder e controle sobre a região da Judéia, e Edom, os idumeus ficavam ao sul de Judá.
Mas não demora muito, até que no ano 70 depois de Cristo, Roma destrói Jerusalém. E Herodes, os idumeus, naquele conflito também morrem e somem completamente do mapa. Orígenes, no século III, narra dizendo que essa tribo, essa família de Edom, essa nação de Edom, não existia mais. Mas sabe quem foi que disse que essa nação não ia mais existir? Foi Deus, em Obadias, no texto do capítulo da semana passada e hoje também, como nós estamos lendo aqui. O que acontece, irmãos, é que Deus não está contra apenas Edom. O que acontece é que essa história, como muitas outras que acontecem na Bíblia, vai revelar para a gente que Deus não está contra uma nação. Não é uma questão aqui étnica. Deus não está aliado com esse tipo de caminho e de postura. Na verdade, Deus está contra os ímpios. Os ímpios são aqueles que, não conhecendo Deus, preferem adorar alguma coisa no lugar de Deus, preferem adorar a criatura no lugar do Criador, e por causa disso, a Bíblia é muito clara que essas pessoas vão enfrentar a ira poderosa de Deus. São essas pessoas que no Antigo Testamento fizeram de tudo para que o povo de Deus no Antigo Testamento fosse morto e extinto da terra. Como também é esse povo que a partir de Cristo faz de tudo para que a igreja de Jesus seja morta e silenciada aqui na terra. Mas o que acontece é que, por causa da graça e da providência de Deus, por causa também da sua soberania e poder, por causa do seu cuidado com a nossa vida, o povo de Deus, ao invés de morrer, ao invés de sumir e ao invés de se silenciar, o povo de Deus renasce, floresce, ressuscita, se renova de tempos em tempos para ser o povo proclamador da glória de Deus aqui na terra, inclusive para Edom. E para aqueles edomitas que estão ao nosso lado e são assim descritos, não por causa de alguma etnia, de alguma raça, não, mas porque não conhecem a Deus. E na classificação dos céus, quando Deus olha lá de cima, Ele vê aqueles que foram inscritos no livro da vida e aqueles que não foram. Aqueles que por eleição e por amor Deus resolveu escolher e os salvou e morreu na cruz por ele, e ressuscitou e está assentado à destra do trono do Pai, orando por nós, intercedendo por nós. E aqueles que por causa dos seus pecados, das suas falhas, estão indo para o inferno, enfrentarão a ira eterna de Deus. Edom vai descrever isso para a gente. A questão é que nem eu nem você sabemos. Nem eu nem você sabemos quem são esses que estão lá, o nomezinho escrito lá no livro da vida, e aqueles que não são. Mas nós convivemos, e convivemos muito com ímpios, com pessoas que não conhecem a Deus, numa sociedade injusta, numa sociedade como a nossa, opressora, inclusive com situações assim pequenas e micro que você pode estar vivendo aí no seu dia a dia, como com situações estruturais, como por exemplo o STF legislando a respeito da causa dos LGBT. E isso implica diretamente na nossa vida e na manifestação da nossa fé e da nossa teologia enquanto povo de Deus na terra. Implica diretamente com a nossa vida, com a minha estrutura e com a sua, com o povo de Deus aqui. Mas olha para o texto, veja como essa segunda parte da profecia vai se desenrolando. Obadias vai anunciar o reino do Senhor, ele termina falando isso. O reino de Deus implica em duas coisas que são muito claras: julgamento e salvação. Aos idumeus, aos edomitas, aos ímpios, o reino de Deus está apontando o tempo inteiro para o julgamento, a morte. Mas para os salvos, para os santos, para os justos, o reino de Deus significa o nosso livramento, o Monte Sião, a grande salvação de Deus que foi dada por nós, por mim e por você.
E Obadias vai falando aqui, ele termina dando esse grito do reino, o reino que é do Senhor, o reino que será do Senhor, mas o tempo inteiro ele está falando sobre isso, porque o reino de Deus implica em julgamento e salvação. O reino de Deus implica em uma nova ordem mundial, que não é econômica, política, aquela não está conectada apenas a uma etnia, mas é uma nova ordem mundial que alcança a todas as nações da terra através da proclamação forte dessa palavra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo através da nossa vida. É assim que o reino de Deus, que a palavra de Deus, que a glória de Deus vai alcançando a terra e a todas as nações da terra através de nós enquanto discípulos de Jesus aqui. E Obadias está falando sobre isso. Veja novamente aqui, primeiro nos versículos 15 e 16, Obadias nos fala sobre isso que é conhecido na Bíblia como o dia do Senhor. Já foi proclamado isso para os edomitas. Isaías, por exemplo, no capítulo 34, você pode ver esse dia de angústia que vai chegar sobre os edomitas. Isaías 34, Isaías 63, por exemplo, você pode ler também. Jeremias capítulo 49, você pode ver também. Ezequiel capítulos 25 e 35, você pode ver também. Amós capítulo 1 e também o capítulo 9, verso 12, você pode ver também. Malaquias no capítulo 1, dos versículos 2 ao 8, você pode ver também essa proclamação do dia do Senhor contra os edomitas, contra aqueles que não conhecem a Deus, e a salvação por aqueles que são do Senhor. Nos versículos 15 e 16, o juízo é decretado na linguagem do dia do Senhor. Essa linguagem que significa nos profetas julgamento e salvação. Significa a vinda de Jesus. Significa e aponta para o grande julgamento também na situação da segunda vinda de Jesus. Significa aqui ao mesmo tempo o julgamento, quando Deus vai pesar a mão contra aqueles que perseguindo ao Filho de Deus os perseguem. Contra Deus são contra nós, contra a redenção e a obra de Deus são contra o povo de Deus e a teologia nossa aqui na terra. E ele está falando, e a linguagem que os profetas usam é justamente o dia do Senhor. O dia do Senhor está prestes a vir, e não virá apenas sobre Edom, mas sobre todas as nações da terra, é o que Obadias está falando. Não somente contra uma etnia, ou contra uma raça, mas contra todas as nações da terra. E os edomitas que escarneceram, que foram orgulhosos e arrogantes, os edomitas que achavam que seriam invencíveis aqui na terra, que nada os derrubaria, que nada conseguiria destruir as suas grandes fortalezas colocadas em altas montanhas de pedra. Esses edomitas experimentaram, simbolizando o grande juízo de Deus, que os ímpios experimentarão a morte e a destruição eterna. A mão de Deus vai pesar, a retribuição de Deus virá sobre aqueles que não o conhecem. Hoje em dia é muito difícil falar sobre isso, falar sobre inferno, falar sobre juízo de Deus, mas eu preciso ser muito claro para você que está aqui de repente me ouvindo, ou que vai ouvir em algum momento aí pela internet. Se não for por causa de Jesus, todos os seres humanos que não passando pela redenção em Jesus, que não forem alcançados pela graça de Deus, que ouvindo a proclamação do Evangelho não se rendem ao Senhor, mas continuam confiando em si mesmos, a todos esses pesará a mão de Deus e o juízo eterno de Deus para uma vida longe, no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a profecia que está sendo dada aqui. Versículos 15 a 17, ele diz: como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo
todas as nações que foram contra o povo de Deus, receberão a justa retribuição do próprio Deus. De contínuo, beberão, soverão e se tornarão como um nada. Serão como se nunca tivessem sido. Serão como um nada. Um dia foi poderoso, um dia foi rico, um dia foi importante, um dia teve alguma coisa, um dia estava rindo, um dia estava entregue aos prazeres, mas no grande dia do Senhor será como um nada, sumirá. A partir do verso 17, Obadias nos inclui de volta, nos inclui porque a história de Deus é a história de Deus conosco, nos inclui porque nós fazemos parte dessa grande história de Deus. Essa aqui, Obadias não está retratando apenas um conflito entre judeus e edomitas. Obadias não é um livro de lição de moral sobre como problemas familiares podem se tornar grandes broncas para as nações do mundo. Não é um livro apenas de lição de moral para a gente olhar para a nossa família e dizer assim: os irmãos não podem brigar porque Esaú e Jacó brigaram e foi um grande conflito na história das nações. Não é isso. Mas Edom, ou melhor, Obadias, nos inclui nessa história porque nós fazemos parte da história de Deus aqui na terra. Essa história de Deus acontece através de mim e de você. Nós somos os capítulos, nós somos a mão de Deus, a presença de Deus na terra, comunitariamente, pelo Espírito e pela palavra. E aí ele começa a partir do verso 17 dizendo: ao mesmo tempo que vocês secarão, ao mesmo tempo que vocês beberão do próprio veneno e serão como nada, ao mesmo tempo que tudo isso vai estar acontecendo, haverá um povo, haverá um monte, haverá Sião, haverá o meu povo sobre a terra que se renova, que renasce, que é poderoso, que é o povo da santidade de Deus e o povo que é conhecido como o povo do livramento, o monte do livramento. Verso 17 ele diz: mas no monte Sião haverá livramento, no monte Sião haverá santidade de Deus, e todos os da casa de Jacó possuirão, serão restituídos, terão aquilo que é a sua herança. Os mansos, Jesus falou, herdarão a terra. Ele fala aqui: ao mesmo tempo que vocês se despedaçarão, o monte Sião, esse monte Sião que é representado tão grandemente na Bíblia, é lá onde estava o templo e simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Os salmistas, como nós lemos no Salmo 48, especialmente os da família de Corá, que no ano passado até nós estudamos aqui nos cultos da noite os salmos dos filhos de Corá. Nós lemos aqui o Salmo 48, mas especialmente os da família de Corá cantavam, ansiando, desejando estar na presença de Deus, que era representada como o Monte Sião. Esse Monte Sião que é a presença de Deus na terra e que vai sendo retratado não somente no Antigo Testamento, mas até lá no Apocalipse. O Monte Sião, que é a presença de Deus que não está presa apenas a um monte físico, mas que pela promessa nós sabemos que diz respeito à nossa vida. O Deus que habita em nós, o Deus que fez uma igreja, uma comunidade como fez Israel, para ser a sua presença na terra. E sabe o que ele diz? Ele diz que esse Monte Sião, essa presença de Deus na terra será o livramento. É essa presença de Deus que é o socorro para as nações. É essa presença de Deus que é o sinal que está o tempo todo apontando para o reino de Deus. E ela aponta, ou Sião aponta para o reino de Deus, aponta para Deus, à medida que se torna, por causa de Deus, um livramento para as nações e um povo santo aqui na terra. Ele diz: Sião,
no Monte Sião, na presença de Deus, no meio do povo de Deus, os da casa de Jacó, aqueles que estão debaixo da aliança de Abraão, Isaque e Jacó, que se manifestou em Cristo e a nós pelo Espírito. Esses da casa de Jacó serão como um livramento e serão um povo santo de Deus. O que ele está dizendo, irmãos, é que a presença de Deus na terra através de nós representa para os ímpios salvação, livramento, socorro. Mas fala a verdade, nós muitas vezes não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o governo é o socorro para eles. Nós acreditamos que a economia é um bom socorro para eles. Nós acreditamos que de repente um pensamento político vai ser uma grande solução para eles. Nós acreditamos que é a educação. Quando alguém coloca esse lema assim, dizendo é a educação que vai salvar, é a educação que é a solução, e nós estamos ali levantando essa bandeira, é porque nós acreditamos que é a educação que vai salvar as nações da terra dessa miséria toda que elas vivem. Nós achamos que é dinheiro, que é prosperidade, nós achamos que é um bocado de coisa e não Deus, um bocado de coisa e não nós que somos a voz e a presença de Deus aqui na terra. Ele fala, é de Sião que virá o livramento para as nações. Não é de Edom, não é da Babilônia, não são dos povos aqui do mundo, nem das estruturas econômicas, mas do povo de Deus. O povo que vive no Monte Sião, uma vida santa. Está aí a segunda implicação. Uma vida que é uma vida de santidade. E talvez seja essa a grande dificuldade nossa. Porque ele está falando que é um povo de livramento, mas é o povo que vive a santidade de Deus aqui na terra. Talvez por isso nós representamos tão pouco no mundo. Porque ao invés de desfrutarmos da felicidade que vem de uma vida santa, preferimos desfrutar de uma felicidade passageira dos prazeres do mundo, dos prazeres da nossa própria carne, das nossas fraquezas, das nossas ansiedades e inquietudes. Ao invés de provarmos a alegria e da felicidade, da santidade de Deus, preferimos muitas e muitas vezes provar os sabores e as delícias dessa terra, os sabores e as delícias dessa nossa própria carne, e não de Deus. Daí que a Obadias está dizendo assim: no meio da grande tragédia e da grande miséria, há um povo que simboliza livramento e simboliza santidade. Ele continua a sua profecia dizendo: a casa de Jacó será como fogo. A de José, ele, quando fala de José, está se referindo inclusive ao reino do norte, a Israel, que já tinha sido há muito tempo destruída pela Síria, e tinha como a tribo mais forte Efraim de José. Ele diz: a casa de José será como chama, mas a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este, ou seja, o povo de Deus irá incendiar aos edomitas e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, os da planície aos filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a terra de Gileade. Os cativos de Israel, do exército dos filhos de Israel, possuirão os cananeus até o Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. O que ele está falando aqui nos versos 18 ao 20 é o seguinte: o povo de Edom vai ser destruído de uma vez por todas.
Será destruído por um bocado de invasões que aconteceram inclusive na história, e ele vai trazendo aqui aspectos geográficos dessa invasão. Ao mesmo tempo que o povo de Edom vai ser invadido e destruído por todas essas invasões que o profeta Obadias fala, ele diz: mas o povo de Jacó, os filhos de Judá, eles avançarão na terra, eles crescerão e se desenvolverão na terra. Ao mesmo tempo que vocês estão murchando, o povo de Deus está invadindo a terra, falando aqui inclusive de limites conhecidos naquela época, que alguns comentaristas falam até a Espanha, que era no caso o limite daquela época. Enquanto os ímpios vão murchar, o povo de Deus vai avançar, vai crescer, vai se desenvolver. A linguagem é militar, mas nós sabemos que não é assim. Não é dessa forma. Jesus, quando foi preso e Pedro toma aquela espada, Jesus deixa muito claro que não é a espada. A nossa guerra santa não é com a espada para matar os ímpios. Essa é uma obra e um caminho que faz parte do juízo de Deus com os ímpios. Nossa tarefa de avançar o mundo é com a proclamação do Evangelho, é com uma vida santa, e é sermos um povo, uma comunidade que representa o livramento de Deus na terra. Quando os ímpios têm sede, eles têm onde buscar água. Quando os ímpios têm fome, têm onde buscar comida. Quando os ímpios estão tristes, chateados, pensativos, perdidos, têm onde procurar solução. Mas eu pergunto a você, tem mesmo? Os ímpios podem nos procurar para perguntar a respeito do que está acontecendo no nosso país. Os ímpios podem nos procurar para conhecer a Deus, para buscar solução e livramento, não no governo ou na educação ou em qualquer outra coisa, mas buscar solução e livramento em Sião, que habita na terra através da nossa vida. Pode, irmão. Os ímpios podem nos buscar para encontrar a Deus, para encontrar a solução da sua vida, para encontrar grande salvação, para encontrar uma vida de santidade e alegria tão plena aqui atrás, dizendo: eu quero esse negócio para a minha vida, porque eu não preciso de estar buscando lá fora, eu conheci algo que me preenche por completo. Os ímpios podem fazer isso, irmãos. O que eu falei semana passada e repito hoje é que muitas vezes não, porque ao invés de nos vestirmos da presença de Deus, nos vestimos das roupas do mundo, as imagens do mundo, da aparência do mal, dos prazeres do mundo. Buscamos os nossos próprios interesses o tempo inteiro, para lá e para cá, nos movemos através das grandes ideologias e dos grandes ídolos da nossa época, mas não nos movemos pela presença de Deus, no poder do Espírito e da palavra, para abençoar essa terra. Os edomitas que estão ao nosso redor, do nosso lado. No versículo 21, Obadias ele diz assim: salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Veja que coisa impressionante aqui no verso 21. Primeiro, ele diz que aqueles que eram prisioneiros, aqueles que estavam sendo dizimados pelo cativeiro babilônico, aqueles que estavam perdendo tudo na sua vida, aqueles que estavam desolados, aqueles que estavam no fracasso geral, que eram os judeus, nessa história que Obadias fala e profetiza, esses não serão mais perdedores, não serão mais os opressos, não serão mais os cativos, não serão mais os perdidos, esses serão os salvos, os salvadores, aqueles que conheceram a grande salvação, e poderá entrar no monte Sião, e de tal maneira fazer isso, que vão julgar inclusive os do monte de Esaú. Paulo, quando escreveu aos Efésios,
falando sobre a redenção que há em Jesus, ele diz que por causa dessa redenção que aconteceu lá antes da fundação do mundo, através de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa salvação que aconteceu, Efésios capítulo 1 nos fala, quando nos alcança, nos faz sentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu e você sentamos nos lugares celestiais em Cristo. E de povo que está sendo opresso, perseguido e morto, nós somos o povo que julga as nações. Nós somos o povo que representa a presença de Deus e o juízo de Deus para todas as nações. O povo que estava perdido, cativo, completamente desamparado, agora se torna um povo que julga os edomitas, o povo que reflete a salvação de Deus aqui na terra. E quando Obadias diz isso, ele conclui dizendo: e o reino será do Senhor. O que significa dizer que o reino será do Senhor? Significa dizer que nós já fazemos parte dessa história. Abra, por favor, Lucas capítulo 4, a partir dos versos 18 ao 19. Lucas capítulo 4, você vai abrir. Nós fazemos parte dessa história. O reino de Deus, representado no Antigo Testamento como Israel, que vem ser inaugurado plenamente em Cristo Jesus, como nos fala aqui, nos envolve a todos. Nos envolve hoje, mas aponta para um final. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus em Nazaré, dentro de uma sinagoga, pega o livro da lei, no caso o profeta Isaías, e lê. E ele lê Isaías no capítulo 61, dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o dia do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus fecha o livro, ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Atos capítulo 15, você pode abrir, por favor. Atos capítulo 15. Versículos 15 ao 18. Tiago, naquele concílio lá de Jerusalém, ele traz à luz alguns textos do Antigo Testamento para dizer também que isso se cumpriu e está se cumprindo através de nós. Versículo 15: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Veja o que ele diz aí: para que os demais homens da terra busquem, e os gentios, os edomitas, aqueles que não conhecem a Deus, busquem e invoquem o meu nome através de nós, irmãos, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Agora abra Apocalipse no capítulo 11 e veja o que significa essa expressão: o reino será do Senhor. Apocalipse no capítulo 11, versículos 15 em diante, quando é tocada a sétima trombeta, e ele diz: o sétimo anjo, abriu aí Apocalipse capítulo 11, 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, você pode ler aí comigo?
o reino do mundo e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, mas também para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, e a nós, e a todos os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então um santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ele diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará desde agora para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse reino que Obadias está falando é o reino de Deus, que nós fazemos parte dessa história, porque habita em nós pelo Espírito e pela palavra. Mas Obadias, de uma maneira assim muito plena, não está falando somente sobre a primeira vinda de Jesus, porque o reino de Deus não inclui apenas a primeira vinda de Jesus. O reino de Deus inclui também a segunda vinda do Senhor Jesus. E isso que lemos em Apocalipse, que diz, é a consumação dos séculos. É quando de fato o reino de Deus há de encher a terra. É quando de fato, plenamente, a promessa que Deus falou através dos profetas, de que o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Deus tem feito isso de uma maneira, através de nós, o seu povo, à medida que o seu reino e a sua obra e o seu nome se torna conhecido em todas as nações da terra. Mas ainda há a sua vinda, ainda há, e é disso que nós mais precisamos, é da sua vinda, que o reino de Deus venha e se consuma de uma vez por todas. Obadias termina a sua profecia contra Edom, dizendo que a Edom o seguinte: vocês serão destruídos, vocês receberão a ira de Deus, vocês serão julgados por Deus, mas há um povo na terra que vive dentro de um reino muito maior do que o da Babilônia, muito maior do que qualquer poder aqui da terra. Um reino que o Egito não conseguiu destruir lá no Antigo Testamento. Um reino que os filisteus não conseguiram destruir também. Um reino que nenhum dos povos do Antigo Testamento conseguiu destruir. Filisteus não destruíram, os edomitas não conseguiram destruir, a Assíria não conseguiu destruir, a Babilônia tentou, mas não conseguiu destruir, o Império Medo-Persa tentou, mas não conseguiu destruir, o Império Grego tentou, mas não conseguiu destruir, Roma fez de tudo, mas não conseguiu destruir. Como a profecia de Daniel, dizendo que é o reino do Senhor e será para sempre e será eternamente, e que há de pisar todos os reinos da terra. Como hoje nós podemos dizer que é o reino de Deus e nada consegue destruir, nenhuma nação da terra, nenhum poder da terra, nem a economia vai conseguir destruir, nem a educação vai conseguir destruir, nem a mídia e a publicidade vai conseguir destruir. Nenhum poder dessa terra é mais forte e poderoso do que o reino de Deus aqui na terra entre nós. Nada vai conseguir destruir, nada vai conseguir nos separar do seu amor e do seu reino. Nada. Não há nenhum poder suficiente para isso. E é isso que Obadias está falando.
dizendo: o reino será do Senhor, porque o conhecimento de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Encherá a terra. Isso diz respeito a nós, irmãos, a nossa vida, a nossa estrutura, a como vivemos. De maneira bem prática e aplicável, nós precisamos, em primeiro lugar, entender e crer que Deus governa todas as nações da terra. E não há um micropoder, nenhum macropoder que não esteja debaixo da sua mão, da sua providência. Nada. A crise da Venezuela, qualquer tipo de situação que possamos viver, as tragédias que acontecem e têm acontecido no nosso país, nada acontece que esteja distante da providência e soberania de Deus, porque Ele governa acima de todos os reinos e de todos os deuses aqui da terra. Nós precisamos, de maneira, crer nesse negócio, mas não somente isso. Nós precisamos também entender a história de Deus, entender a obra de Deus e agir na terra como gente que conhece Deus de verdade. E na história de Deus, os ímpios serão julgados. Na história de Deus, os ímpios serão mortos e viverão eternamente longe de Deus. Por isso eu pergunto para você e a mim: por que nos encantamos tanto com os ímpios? Por que nos encantamos tanto com os poderes aqui da terra? Por que nos encantamos tanto com as propagandas falsas que estão sendo o tempo inteiro veiculadas para a gente? Por que nos encantamos tanto com esse mundo perdido e caótico? Por que nos encantamos tanto em uma coisa que não será nada? Absolutamente nada. O Nome da Rosa, que foi aquela obra do Humberto Eco, termina o seu livro dizendo que daquela rosa não tinha mais nada, só o nome. Da rosa só tem o nome. Os ímpios é que vivem assim, nós não, irmãos. Em terceiro lugar, nós como povo de Deus representamos o livramento e a santidade de Deus aqui na terra, de forma que a solução e a salvação, ela é dada por Deus através de nós. Nós precisamos conhecer mais a Deus, irmãos, conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais a nossa teologia, conhecer para a gente poder se portar aqui na terra, não como o povo evangélico do boicote, não como o povo evangélico dos jargões, mas como o povo evangélico, o povo que é povo de Deus, que habita lá no Monte Sião, na presença de Deus, mas representa livramento e representa a santidade de Deus, a presença de Deus. Esse povo que conhece a Deus, porque conhece a sua história conectada à grande história de Deus, que é o reino de Deus, e sabe que os ímpios murcharão, mas nós cresceremos e nos desenvolveremos, prosperaremos e viveremos eternamente. A palavra do Senhor vive eternamente. E por último, irmãos, ele fala no versículo 21, de forma bem aplicada para a gente: o povo de Deus na terra é o único povo com a grande capacidade de se renovar, de cativo se tornar salvo, de fraco se tornar forte, de triste se tornar feliz, de perdido ser encontrado. O povo de Deus é esse povo que tem a imensa capacidade de se renovar em Deus e viver na terra. Quando tentam contra nós, nós sofremos por causa do pecado, por causa da queda, por causa das tragédias, por causa das provações que estão ao nosso redor, sofremos, muitas vezes murchamos, muitas vezes nos entristecemos, nos enfraquecemos, mas nós somos o povo de Deus na terra, o único que por causa de Deus podemos nos renovar de fé em fé e de glória em glória. Como Isaías falou no capítulo 40, que os que esperam no Senhor
esses renovarão as suas forças. E pode à noite chorar um bocado, mas no outro dia pode vir a alegria, o renovo, e não ser mais o povo derrotado e fracassado na terra, mas ser os salvos, os santos, o povo de Deus vivendo aqui entre nós. Ele diz no versículo 21 que aqueles que eram cativos se tornaram salvos, salvadores e juízes para julgar os ímpios que estavam escarnecendo de nós, porque o reino será do Senhor. Habita em nós, há de vir, encher a terra como as águas cobrem o mar. Amém? Vamos orar, se puder fechar os olhos, a gente ora. Senhor, como está lá na oração que o Senhor fez do Pai Nosso, nós queremos aqui orar. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, como ela é feita nos céus. Ó Deus, nos abençoa. Traz, Senhor, luz do teu Espírito ao nosso coração, aos contextos diversos, situações que podemos estar vivendo hoje. Mas, Senhor, nós que somos o teu povo aqui no Brasil, eu te peço, aviva-nos, Senhor, fortaleça-nos para que sejamos de fato esse povo do livramento e esse povo da santidade no meio de uma nação ímpia que não te conhece. Oh, nos ajuda, Senhor, e nos abençoa. Se há de repente alguém aqui que ainda se vê como ímpio, se reconhece como alguém que não te conhece, mas foi escrito lá no livro da vida, eu te peço pelo teu Espírito, abre os olhos do coração, abre o entendimento, que haja salvação em nosso meio, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.